Esse ano eu escolhi menos metas e mais clareza. Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje vai ser um bate-papo entre eu e você. Então se você é nova aqui no canal, caiu de paraquedas aqui agora, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aí. Tem muita coisa nova chegando. Ano novo, vida nova, como muitos de vocês já sabem, estamos mudando, então casa nova, escola nova, amigos novos, tudo novo tá vindo por aí em 2026. E agora que já chegamos ao final do ano, normalmente a gente gosta de planejar aí nossas metas, fazer listas com nossas metas e objetivos e sonhos para o próximo ano. Eu mesmo fiz isso ano passado, eu sempre gosto de fazer isso, mas esse ano eu decidi fazer algo diferente. Eu vou falar um pouquinho disso aqui com vocês, dividir um pouco do que tá acontecendo e dessa decisão com vocês, e talvez faça sentido para algumas pessoas o que eu vou falar aqui. Diferente do ano passado, em que eu sentei e fiz ali uma lista com cada tópico: finança, família, vida espiritual, casa, tudo, gente, trabalho. Eu escrevi e determinei uma meta para alcançar. Esse ano eu quis fazer, eu não fiz isso. Eu quis, como eu falei, fazer algo bem simples e apenas com meu celular. Eu fiz um quadro de sonhos que é chamado de Vision Board. Eu não sei muito bem em inglês, né, a pronúncia, se eu estou falando certo. Se eu estiver falando errado, por favor, me perdoem. Mas é basicamente a mesma coisa de quadro dos sonhos, né? Você vai ali selecionar algumas fotos com base naquilo que você deseja para 2026, aqueles sonhos que você quer realizar em 2026, mas ele vai ficar ali na tela do seu celular como um quadro, né, mesmo ali, com várias fotos, para você estar ali visualizando. E eu fiz exatamente isso, e eu quis fazer isso no final do ano passado, mas eu só consegui fazer as listas, e na hora de fazer esse quadro eu não fiz. No domingo, simplesmente no final da tarde, eu peguei o celular, usei as ferramentas que já tenho no meu celular mesmo, usei o CapCut, peguei uma template pronta e fiz o meu Vision Board, o meu quadro dos sonhos em menos de 5 minutos, assim, de menos de 2 minutos eu fiz esse quadro dos sonhos. E aí eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz com uma coisa tão simples como essa. Por que eu fiquei tão feliz? Porque esse ano eu tô sentindo uma mente tão cheia, sabe? Tão pesada, um cansaço mental tão grande, muitas coisas acontecendo, muitas responsabilidades, muita coisa para resolver. Por questão da mudança também, isso me deixou mais ainda cansada. Se eu pudesse resumir tudo isso em uma palavra, eu resumiria em minimalismo. Por quê? O minimalismo, ele vai simplificar toda essa bagunça que tá na minha cabeça, né? A mente tá, como eu falei, muito cheia de coisas. E eu, sinceramente, pensei, esse ano eu não vou desenhar metas, não vou escrever metas, porque eu não tô conseguindo nem parar pra pensar nisso, porque minha mente já tá muito cheia. Então eu quero algo mais simples, mas que traga leveza para mim. No ano passado eu fiz várias listas, como eu já falei, e muitas delas eu não consegui cumprir. Muitas coisas ainda estão em andamento, sim, muitas coisas estão, mas teve coisas que eu não consegui cumprir e, querendo ou não, gente, isso traz um sentimento de frustração. E eu aqui com esse vídeo não tô querendo te influenciar a você não fazer suas metas ou fazer listas, não é isso. É sobre como eu estou esse ano, sabe? Eu olhei pra mim e vi, Amanda, esse ano não, esse ano você precisa de simplificar, minimalizar. Tá com muitas informações e não vai adiantar você escrever várias coisas agora e querer fazer mil e uma coisa agora e vir esse sentimento de autocobrança, sendo que tudo que você precisa é desacelerar, calma, é tranquilidade, é leveza. O que eu tô querendo dizer aqui é pra você entender em que estágio da sua vida você tá, em que fase da sua vida você está. Você precisa de várias metas ou você precisa ali apenas simplificar e minimalizar, como eu estou fazendo? A ideia do minimalismo nesse quadro dos sonhos, dessa vez que eu fiz aí pro celular, que não iria caber um monte de coisa, foi focar naquilo que já está, na verdade, em andamento na minha vida e que realmente vai fazer sentido para o que eu quero em 2026. E mais do que isso, ter menos metas para ser mais intencional, porque esse ano eu percebi que eu escrevi muito, idealizei muito, me cobrei muito, mas no final eu não consegui
ter tanta intencionalidade. Ai, minha gente, como é a palavra? Ser tão intencional em tudo, porque foram muitas coisas. Então, eu peguei esse quadro dos sonhos, continuei com algumas metas que já foram desse ano, continuei que ainda não realizou e que eu quero muito que ainda aconteça, e decidi focar nelas e acrescentei algumas. Então, toda aquela lista que eu tinha feito em 2024, nossa, foi pro espaço. Esse ano eu decidi focar no que eu já estou querendo, que ainda faz sentido para mim, e acrescentei apenas algumas que vai complementar isso, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu já comecei a construir agora em 2025 e que ainda não se concretizou completamente na minha vida. E para finalizar, eu queria te dizer uma coisa que faz sentido para mim também. Talvez você esteja se sentindo frustrada por não ter conseguido cumprir com suas metas, né, nesse ano, mas talvez o problema nunca tenha sido você, e sim o excesso de coisas que você estava carregando ou está carregando ao mesmo tempo. Então, eu quero te dizer que simplificar também é um ato de coragem. Não se cobre tanto e viva com mais leveza. É o que eu desejo para mim e para você em 2026. Minimalismo, leveza e o primeiro e fundamental de tudo, propósito em Deus. Então, a ideia do minimalismo esse ano é justamente poucas metas, mas com mais clareza, e mais do que isso, ser intencional naquilo que eu quero tanto para 2026. Aí é que entra porque eu fiquei tão feliz de ter conseguido, porque eu tava com a mente tão cheia que só o fato de eu ter conseguido ter clareza do que só daquilo que eu preciso para 2026 me deixou muito feliz. Eu olho para a tela de bloqueio do meu celular e eu vejo, é só isso que eu preciso em 2026. Eu não preciso de 1001 coisa. Eu preciso disso. Se eu conseguir focar nisso e ser intencional nisso aqui, já é o suficiente, sabe? Então, isso me fez refletir, olhar para mim, entender em que estágio da minha vida eu estou. Eu estou no momento que eu não preciso de uma lista enorme. Eu preciso só de clareza e ser intencional. É sobre isso, gente. E assim, a gente aprende que ter muitas metas é sinal de organização. Mas na prática, isso pode virar paralisia. E foi o que aconteceu comigo. Eu estou falando aqui exatamente o que aconteceu comigo. E assim, gente, o próximo ano eu posso chegar aqui, abrir a câmera do meu celular e falar, gente, fiz várias metas, sabe? E tá tudo bem, porque o ser humano é mutável, a gente é mutável. A gente tá o tempo todo mudando, sabe? Mas o que eu quero, assim, deixar claro aqui nesse vídeo é que a gente precisa entender em que momento da nossa vida a gente tá. A gente tá no momento que a gente precisa, assim, fazer tudo separadinho, organizar várias listas de desejos, metas e sonhos, ou a gente tá no momento, assim, só de eu já sei o que eu quero e eu preciso só focar apenas nisso, uma lista pequena ou como um quadro pequeno de desejos e metas e apenas focar nisso. É sobre você entender em que momento da sua vida você tá e sempre trazer leveza. Se não tem leveza, se tem muita cobrança, saia, corra, fuja mesmo. Sempre a gente precisa estar buscando esse lugar de leveza e de menos autocobrança, porque naturalmente a gente costuma se cobrar e isso é muito ruim. Então, ter mais coisas que vai fazer com que a gente se cobre mais não vai ajudar, é muito ruim, só vai piorar as coisas. E o sentimento de frustração no final é muito ruim. E às vezes, para sair desse lugar, desse sentimento, sabe, desse buraco de frustração, é muito difícil também. Então, é entender em que fase da nossa vida a gente tá e seguir em frente, seja com listas, com tudo organizado ali, área por área, ou apenas um quadro como proteção de tela no celular. Mas ambos com muita clareza de o que a gente quer, para onde a gente vai e aonde a gente quer chegar. É sobre isso. E agora que eu já falei o porquê que eu decidi ser minimalista esse ano, as minhas metas, eu quero falar um pouco sobre o meu quadro dos sonhos. Como eu falei, eu fiz lá no CapCut, mas eu fiz um vídeo ensinando, um tutorial, ensinando como fazer através do Canva, que é basicamente a mesma coisa, com uma template já pronta. E eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo, se você quiser fazer também um quadro dos sonhos aí para deixar com bloqueio da tela do seu celular, é só clicar nesse link aí e assistir o tutorial. E esse quadro dos sonhos não é apenas para deixar como enfeite no celular, ele tem, claro, um propósito. Sempre, tudo tem que ter um propósito nas nossas vidas.
E o propósito dele é visualizar, como eu falei no início do vídeo, e mentalizar como se aquilo já tivesse acontecido na sua vida. E para isso, eu vou fazer a técnica que eu aprendi esse ano em um curso que João comprou para mim de afiliadas, que é a 3, 6 e 9. Como que é isso, Amanda? É bem simples. Você vai 3 vezes pela manhã visualizar o seu quadro dos sonhos, mentalizar e já agradecer a Deus como se aquilo já tivesse acontecido na sua vida. Você pode fazer 3 vezes de manhã, 6 vezes durante o dia e 9 vezes à noite. Mas também, gente, se não conseguir fazer todos os dias a técnica dos 3, 6, 9, não tem problema nenhum. A ideia aqui é só você visualizar e já agradecer, como se aquilo já tivesse acontecido, sem cobrança, porque se virar algo assim, nossa, eu tenho que todos os dias fazer e hoje eu não fiz, e trazer aquele sentimento de, nossa, já quebrei, e aí pronto, você nem faz mais nada, nem visualiza mais seu quadro, nem mentaliza mais, sabe? Não vai fazer sentido. O importante é voltar para o início, o essencial, né? Lembrar do propósito de você ter esse quadro dos sonhos aí na tela do seu celular e visualizar, mentalizar, e já agradecendo como se aquilo já tivesse acontecido na sua vida. Eu tenho certeza, gente, eu acredito muito nisso, porque isso é a gente ativar a nossa fé em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E a gente já está agradecendo como se a gente já tivesse aquilo, como se a gente já vivesse aquilo, como se a gente já usasse aquilo, se for algo material, sabe? É sobre isso. E a gente vai trazendo essa energia pra gente e cada vez mais a gente se aproxima daquele desejo, daquela meta, daquele sonho, daquele propósito. E antes de finalizar esse vídeo também, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que entregue os seus planos ao Senhor, consagre a Ele tudo que você quer fazer primeiramente, sempre. Peça a Deus uma direção, uma palavra de direção para sua vida. E eu vou compartilhar com vocês aquilo que está queimando no meu coração esse ano para 2026. São 2 palavras: o minimalismo e o autoconhecimento. Eu preciso minimizar tudo. Esse excesso de coisas na minha cabeça, esse excesso de coisas que está ao meu redor, de trabalho, eu quero minimizar tudo isso em 2026. É isso que eu preciso para 2026. E a outra palavra, que é o autoconhecimento vai me fazer cada vez mais entender o que eu preciso e o que eu não preciso, sabe? Entender que fase que eu estou, por que a Amanda se comporta desse jeito. E olhar pra mim, olhar pra dentro. Quando a gente olha pra dentro, a gente tem mais clareza e a gente se cobra menos, sabe? Porque a gente vai saber dizer não quando for necessário, vai entender que momento da nossa vida a gente tá e vai ficar muito mais leve, e é sobre isso, sabe? É essas 2 palavras que eu tenho. Então, ora Senhor, busque de Deus uma palavra para sua vida que vai fazer sentido para você. Anote em algum lugar também, para que você sempre revisite, te faça lembrar desse propósito. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas que também precisam de uma palavra como essa. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Como eu falei, tem muita novidade chegando aí com o início de 2026 nesse canal. E não esqueça, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Um feliz 2026 para todos vocês. Beijos e até o próximo vídeo.